Olá, eu saúdo os alunos e alunas do curso básico de Teologia do Ministério da Assembleia de Deus Ebenezer em Pernambuco. Esse curso é feito em parceria com o CETADEB, reconhecido pela CGADB e pela nossa convenção, a Comadeplan. A Assembleia de Deus Ebenezer, aqui em Pernambuco, ela é presidida pelo pastor José Lins, o primeiro vice-presidente é o pastor Robenildo Lins, o segundo vice-presidente é o pastor Irineu Messias, e a monitora dessa aula, que vai falar sobre o cânon da Bíblia, que é a segunda aula, sou eu, a missionária Tânia Passos Araújo. E o livro é esse aqui, Teologia Sistemática 1, que nós vamos dar hoje a segunda aula. Agora, antes de iniciar essa aula, eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos, aqui no Salmo 119, que eu vou ler aqui para os irmãos, o Salmo 119, do verso 103 ao verso 105. E diz assim, queridos alunos, o 103, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O 104, pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. E o 105 diz ainda, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho, né? A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa, ele é um manual para as nossas vidas, por isso que é tão importante que nós possamos aprender mais como ela foi feita. Então, o curso de teologia, na verdade, vai nos ensinar como foi que foi feito esse livro tão maravilhoso que está em nossas mãos, né? Que nós temos esse privilégio, essa dádiva de aprender por esse livro que foi nos dado através da palavra de Deus. Vamos ver agora o que é, afinal de contas, o cânon da Bíblia, né? A palavra grega cânon deriva do hebraico kané, que significa vara de medir. Daí o sentido de norma padrão ou regra. Os livros canônicos são os que estão rigorosamente com a medida certa e têm o selo da inspiração divina. A Bíblia canônica tem 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento só ficou pronto em 445 a.C., já o cânon do Novo Testamento ficou pronto 400 anos depois de Cristo. É preciso lembrar que a Bíblia foi escrita em um período de cerca de 1.600 anos, levando em conta os livros de Gênesis a Apocalipse, e dela participaram cerca de 40 escritores de diferentes épocas, não é? É muito maravilhoso estudar essa parte da Bíblia, porque quando você começa a entender como essa Bíblia foi feita, é que você fica cada vez mais impressionado, né? Como se deu toda a construção dessa Bíblia. E aqui a gente mostra que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, da forma como eles se dividem, né? O Antigo Testamento se divide em 5 partes, Pentateuco, históricos, poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, e o Novo Testamento também em 5 partes, os evangelhos, apostólico, as cartas de Paulo, as cartas gerais e Revelação, que é o livro de Apocalipse. Aqui a gente tem mais detalhadamente como foi distribuída a nossa Bíblia, que nós usamos hoje, que tem 66 livros, não é isso? O Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Já os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É importante dizer que os profetas maiores ou menores
não é por conta da importância deles, mas sim pelo tamanho dos livros dele. Tinham profetas que escreviam mais, né, por isso que eram profetas maiores, e os menores que escreviam, que tinham menos páginas de livros. Aí a gente vê aqui no Novo Testamento como é que foi feita essa divisão também. Aí também foi dividido em 5 partes. A gente vê os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, o apostólico, que é os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, que são 13 cartas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. E aqui as cartas gerais: Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas e Apocalipse, que também foi escrito por João. E aqui a gente tem uma curiosidade que a gente pode mostrar mais sobre o livro da Bíblia. São 66 livros, né, como já dissemos. O Antigo Testamento são 39 livros, o Novo Testamento 27, que isso é a Bíblia em números. E algumas curiosidades, né? Os livros com mais capítulos, os 150 capítulos, são o livro de Salmos, não é isso? O livro com apenas um capítulo, né? Os livros que têm apenas um capítulo: Obadias, Filemon, 2º João, 3º João e Judas. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, é o mais longo, né? E você vem aqui para o menor versículo, que você tem esses livros aqui, dependendo da tradução, você tem Jó, Êxodo, João 11:35, Lucas 20:30, Deuteronômio 5:17. E tem aqui o maior versículo da Bíblia, que está no livro de Esther, no capítulo 8 e o verso 9. Isso aqui faz parte, essa fonte, essas informações, do site biblio.com, Bíblia Sagrada Online. Amém? A gente vai voltando a falar sobre o cânon da Bíblia, né? É preciso lembrar que a Bíblia foi escrita em um período de cerca de 1.600 anos, levando em conta os livros de Gênesis e Apocalipse, como nós já falamos, e participaram 40 escritores de diferentes épocas. E aí, nesse ponto, eu gostaria de falar para os alunos como é impressionante a Bíblia, né? Você imaginar que a Bíblia foi feita num período de 1.600 anos, por 40 autores de diferentes épocas, de lugares completamente diferentes, e ela consegue ter essa harmonia maravilhosa de Gênesis a Apocalipse, né? É impressionante isso. Aí você vê de que forma poderia se dar essa harmonia de texto, todos os livros, e ter Cristo como a figura central de toda a Escritura Sagrada. Isso só poderia ser feito por meio do Espírito Santo, sem dúvida. Ele foi o grande autor e editor do mais importante livro que temos nas nossas mãos. Ele foi o grande editor também, né? Havia muitos escritos naquela época, mas era preciso ter um padrão para definir dos livros quais iriam fazer parte para serem dos textos das Escrituras Sagradas, com a missão de levar a palavra de Deus a toda criatura. Por isso que eram necessários alguns critérios para fazer parte dessa Bíblia, do cânon judaico. E o cânon significa justamente a vara de medir, né? Você tinha que ter alguns critérios que fizessem parte desse cânon, nessa vara de medir. Tinha que estar dentro desse critério para poder fazer parte da Bíblia. Senão todos os livros ou qualquer escrito iria acontecer isso. Então Deus inspirou os critérios para o cânon bíblico. Os pais e doutores da igreja examinaram todos os escritos da época para verificar a estrutura genuína e autêntica dos escritos e a autoria deles. O trabalho deles também foi trilhado pelo que já vinha sendo feito pelos rabis de Israel. Os livros que compõem a Bíblia são inspirados e inerrantes, né? E é importante que a gente tenha essa certeza que a Bíblia ela é inerrante e inspirada. Então nós vamos aqui para os critérios para o cânon bíblico. Vejam os critérios. O primeiro, o exame das Escrituras Sagradas, para comprovar se eram inspiradas pelo Espírito Santo a partir do conteúdo das palavras, da correção doutrinária,
do caráter edificativo, da harmonia da parte com o todo, do assentimento intelectual e particular, através dos quais lemos e sentimos que Deus nos fala de maneira distinta e clara. E isso nós sentimos quando estamos lendo a palavra de Deus, que Deus está falando conosco. Então essa harmonia, essa edificação, isso era um dos critérios para fazer parte do cânon, para poder nos inspirar e nos ajudar e nos edificar. Não poderia ser qualquer livro. Outro critério também era o exame do autor sagrado. Quem escreveu o livro era realmente digno de confiança? Aí vem um detalhe. Davi e Salomão, por exemplo, apesar de terem desobedecido gravemente a Deus, arrependeram-se e foram restaurados. E os seus escritos são exemplo para nós. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E nesse caso aí é interessante destacar que a Bíblia ela não esconde os erros das pessoas, os erros dos profetas, né? Ela não esconde, porque tem que mostrar a fragilidade que é o ser humano. Somente Jesus era perfeito, somente Deus é perfeito. Então, tudo isso, até os erros, foram feitos para o nosso ensino. O terceiro critério, a aceitação do livro pela comunidade dos fiéis, a forma como a comunidade de Israel e a igreja primitiva participavam da escolha dos livros que vieram a fazer parte da Bíblia como a conhecemos hoje. Evidentemente que era importante que esse livro fosse nos apresentado pela comunidade e fosse reconhecido pela comunidade. Isso era um dos critérios para ser aceito. E esses homens tiveram que levar esses estudos minuciosos muito a sério, porque o próprio texto sagrado diz que não se pode tirar nem acrescentar uma vírgula das escrituras. Isso é muito maravilhoso. Quem mexer na escritura, né, vai ter que se acertar com Jesus lá em cima. Esses critérios que acabamos de mostrar foram aplicados principalmente para o Antigo Testamento. Mas antes de aprofundarmos um tema, vamos saber por que é importante saber tudo isso. Afinal, toda a nossa Bíblia é canônica, inspirada por Deus, certo? Essa é uma questão que a gente pode se perguntar assim, toda a Bíblia não é inspirada por Deus? A questão é que existem os livros apócrifos, que foram inseridos, por exemplo, na Bíblia católica. E aí há essa certa confusão em relação a isso, até porque a Bíblia, a Igreja Católica é mais antiga, né? Mas vamos explicar melhor isso aqui. Os livros apócrifos. E o que são os livros apócrifos? A palavra apócrifo significa oculto, não genuíno. E isso acontece porque eles se contrapõem aos livros canônicos. Eles passaram a existir na Bíblia Católica após a Reforma Protestante, ocorrida em 1517. E nós precisamos saber que eles existem porque poderíamos ser questionados a respeito disso. Eu já fui uma vez questionada sobre isso, né? Por quê? Olha só, a Igreja Católica, como é a mais antiga, alguns católicos costumam dizer que nós retiramos livros da Bíblia. Olha só. Mas, na verdade, 7 livros foram acrescentados no Concílio de Trento, no ano de 1546. E olha só, a Reforma Protestante foi em 1517. Então, são livros que ficaram de fora do cânon do Antigo Testamento. Os teólogos da Igreja Católica fizeram essa exceção desses 7 livros quase 30 anos depois da Reforma Protestante. Então, quando alguém vier para você e disser assim, olha, vocês tiraram 7 livros da Bíblia, aí você fala assim, não, vocês acrescentaram 7 livros na Bíblia, que não estavam no cânon católico, no cânon judeu. E aí, vamos explicar melhor esses livros. Os 7 livros acrescentados pela Igreja Católica são Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. E alguns acréscimos aos livros de Esther, no capítulo 10, verso 4, ao capítulo 11 e 1, ou no 16, o verso 24. E de Daniel, do capítulo 3, do verso 24 ao 90, e os capítulos 13 e 14. Os católicos chamam esses livros de deuterocanônicos.
e os protestantes apócrifos. Os livros apócrifos foram produzidos em sua maioria durante os 2 últimos séculos antes de Cristo, ou seja, bem depois que o cânon da Bíblia já havia sido fechado 445 anos antes de Cristo. Eles foram traduzidos do hebraico para o latim, cuja tradução ficou conhecida como Vulgata Latina em 382 depois de Cristo. E esses livros foram declarados autênticos pelo Concílio de Roma. Durante a Contra-Reforma de 1546, quem não reconhecesse esses acréscimos era excomungado. Ainda tinha esse detalhe. Quem não reconhecesse esses acréscimos era excomungado. Né? E esses livros, os livros apócrifos da Igreja Católica, a gente já falou, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Agora tem um detalhe também, que não foi só a Igreja Católica, mas também algumas igrejas ortodoxas, como a Igreja da Grécia, a Igreja Ortodoxa da Grega, a Igreja Russa, a Síria e a Assíria. Então eles fizeram o quê? Eles acrescentaram todos os livros da Igreja Católica, inclusive os apócrifos, e acrescentaram ainda um livro de Esdras, 1º Esdras, 3º Macabeus e 4º Macabeus. Ou seja, mesmo na Bíblia cristã, existem pelo menos 3 versões. 3 versões, só na Bíblia cristã. A gente não está nem falando do judaísmo, mas só na Bíblia cristã. Agora, o detalhe é que no nosso caso, a gente usa uma Bíblia baseada no cânon judaico. No cânon judaico. Todos esses livros que eles acrescentaram foram fora do cânon judaico. Tá certo? Então, vamos explicar. Aqui. Vamos voltar. Essa aqui é a parte, não sei se eu me perdi. Livros do Velho Testamento. Os livros do Velho Testamento, declarados canônicos pela Igreja Católica através do Concílio de Trento, em 1546, não se encontram na versão grega da Septuaginta, que é a tradução feita por 70 anciões judeus, reconhecida pelo cânon judaico e pelos protestantes, enquanto os livros deuterocanônicos não fazem parte dessa tradução, desse cânon judaico. Essa é a diferença. E o que significa deuterocanônico? Do grego deuteros, segundo, indica que uma coisa se faz segunda vez, está em segundo lugar, ou seja, foi feito depois e acrescentado depois. Mas aqui, vamos voltar ao que nos interessa a respeito da canonização, que tem origem na palavra grega tornar santo. A canonização é um processo que levou ao reconhecimento dos livros sagrados que compõem a Bíblia. Na Igreja Católica virou sinônimo dos santos, que são canonizados e declarados santos pela Igreja a partir da autoridade do Papa, né? Eu que já fui católica, por exemplo, assim, sempre que falava em canonização, o santo ia ser canonizado, você já tinha essa, literalmente você era levado para a questão da santificação, né? Quando a gente vem estudar sobre o cânon, significa regra, né? E tudo que foi pensado na época do cânon judaico. Então, tudo isso aqui foi feito fora do cânon judaico. O cânon do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento jamais estiveram em disputa na antiga comunidade de Israel. Esdras foi o último profeta a ecoar as palavras do Senhor. Não havia mais o que se discutir. O cânon antigo testamentário já estava definitivamente encerrado. Ou seja, no caso do Antigo Testamento, não se havia muitas dúvidas em relação aos livros que faziam parte do Antigo Testamento. Isso era um assunto que era comum, era já certo em todos eles. Agora você vem falar um pouco sobre o cânon do Novo Testamento. O que acontece? O cânon do Novo Testamento demorou mais em razão da complexidade da igreja na época, né? Além dos israelitas, por meio do judaísmo, não aceitarem Jesus como Filho de Deus, e até hoje não aceitam, os livros neotestamentários foram escritos nos mais diferentes lugares,
de Israel a Roma, capital do Império Romano. Sem falar também na Grécia, né? Imagina num lugar onde ninguém conhecia quem era Jesus. Então, assim, foi um desafio muito grande para aqueles apóstolos começarem a escrever uma nova doutrina testamentária, novo testamentária, numa época onde a religião, no caso, principal naquela época era o judaísmo. Então, assim, foi muito mais difícil convencer que aqueles escritos eram inspirados por Deus e pelo Espírito Santo. Os critérios canônicos para o Novo Testamento são 5. Primeiro, apostolicidade. O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por um autor que tivesse relacionamento com um dos apóstolos. Esse era um dos critérios. Segundo, a universalidade. Quando era impossível demonstrar a autenticidade apostólica, o critério de uso e circulação do livro na comunidade cristã universal era considerada uma aferição canônica, ou seja, se fosse considerado pela comunidade, esse era um critério que era aceito. O conteúdo do livro. O livro deveria possuir qualidades espirituais e qualquer ficção que nele fosse encontrada tornava o escrito inaceitável, né? Isso aí é importante. A inspiração, o quarto critério, o livro deveria possuir evidência de inspiração da palavra de Deus. E por último, leitura em público. Nenhum livro seria admitido para leitura pública na igreja se não possuísse características próprias. Muitos livros poderiam ser agradáveis para a leitura particular, mas não publicamente. Foi o que Paulo exortou a Timóteo a fazer em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 13, que eu posso ler para vocês. Essa parte aí. Por que que Paulo disse isso? Olha, aqui na Bíblia diz o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Era o que o Paulo estava ensinando. Então, a conclusão do Novo Testamento se deu 382 depois de Cristo, no concílio de Damasino, em Roma, né? Esse processo de conclusão. Depois, 393, no concílio de Hipona. Em 397, depois de Cristo, no concílio de Cartago. E no ano 387, o bispo Atanásio, conhecido como pai da ortodoxia cristã, listou em uma de suas cartas os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Ou seja, em 387, o bispo Atanásio, que era o pai da ortodoxia cristã, ele mais ou menos já tinha identificado os 27 livros que fariam parte do Novo Testamento e seriam aceitos, e depois foi discutido em 3 momentos, em 3 concílios, e finalmente foi aceito como o cânon bíblico. Amém? E para encerrar, a gente vai dizer o seguinte, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A Bíblia, gente, é justamente isso. A Bíblia é um manual para todos nós. Por isso que ela é tão maravilhosa. Então, assim, quando a gente vê quanto foi sacrifício para muitas pessoas que essa Bíblia tivesse hoje nas nossas mãos. Foram 1.600 anos para que ela ficasse pronta. Muita gente tentou destruir, mas ela está aqui nas nossas mãos e nós precisamos aproveitar esse bem maravilhoso que Deus nos deu. Que a gente continue estudando, né, o curso de teologia para a gente aprender mais, mas sobretudo que a gente possa também estudar teologia, mas não deixar de ler a Bíblia, né? Porque tudo depende, na verdade, da Bíblia. Não adianta saber teologia e não estudar a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, até a próxima aula. Que Deus os abençoe.